Aquela. Bom dia, meu povo, minha pobre, minhas pólvoras! Como é que vocês estão? Vocês estão bem, meu povo? Camilinha, seja bem-vinda! Gente! Nossa, olha a arrepiação que são esses cabelos rebeldes hoje. Hoje eu vou hidratá-los, eles estão rebeldes. Tem que cortar essa franja também. Como é que vocês estão? Fala aí pra mim. Olha, hoje nós estamos aqui dando continuidade a essa nova série que nós estamos agora falando sobre elas. Elas quem? Não vou falar. Elas alguém, elas da Bíblia, as mulheres da Bíblia. E hoje nós falamos inicialmente sobre Eva, né, no último sábado. E hoje nós vamos estar dando continuidade aí, vamos falar sobre outra personagem da Bíblia. Gente, para você que de repente está chegando aí, não me conhece, meu nome é Lorena Borges. E nós estamos então dando andamento a essas lives sobre as mulheres da Bíblia. Se você quiser participar aqui comigo, ao vivo, fazendo a live aqui comigo, juntinho assim, dia de sábado, é só me chamar no direct depois. Que coração tá na boca, Michele. Ó, a Michele é porque ela quer fazer uma live, gente, comigo. E ela já tá assim, ansiosa, aflita pra fazer essa live. Ô, Jesus, toma conta. É só você me chamar no direct que nós vamos organizar pra estar fazendo essa live junta, tá? Eu preciso, sabe de quantas mulheres? A Bíblia relata a história de 52 mulheres. Hoje nós vamos estar falando da segunda mulher, então eu ainda preciso de 50 mulheres juntas comigo, para a gente contar as histórias dessas mulheres, para nos inspirar, para nos motivar, para trazer sabedoria para as nossas vidas, ok? Então, hoje em específico, nós vamos ter uma convidada muito especial. A Camilinha disse aí também que vai fazer parte, a Suzana também. Bom dia, Suzana, já deixou o nome dela e falou que vai fazer parte. Ai, gente, acho que eu falei meio alto, a garganta começou a doer. E aí, ó, mulher não fala não. Eu vi sua notificação, o coração disparou. Oh, meu Deus, Inês, bom dia. Gente, vai chegando aí, já chamando mais gente para essa live, para que a gente possa inspirar outras mulheres com esse conteúdo aqui das mulheres da Bíblia. E chama também os homens, e os homens também são sempre muito bem-vindos. Por quê? Porque vocês precisam nos entender, já que a gente não consegue. Gostou dessa? Os homens precisam nos entender, já que a gente mesmo não consegue nos entender. Ai, a gente é assim, né? Incrível seres humanos. Mas agora, sem mais delongas, mais uma informação, porque eu vou chamar a minha convidada, gente, eu não vou ficar fazendo esse tanto de informação com ela aqui. Ela não é obrigada, né? Se você quiser ficar antenada às coisas que estão acontecendo aqui durante as lives, nós estamos também fazendo lives terça e quinta-feira, às 18 horas, que se chama Melhorar. É uma live aí dessa doidinha aqui, da DDD, Doidinha de Deus. São lives que nós estamos buscando, sim, melhorar na prática. Porque não adianta a gente vir com muita teoria, e não entender como que isso funciona na nossa vida prática. Então eu não vou te dar mais informação do que se trata, não. Se você tiver interesse em participar, venha participar ao vivo, aqui às terças e quintas-feiras, às 18 horas. Ou, se preferir, todas essa série de lives também da Melhorar estão lá no YouTube, estão aqui também no IGTV, você pode ir acompanhando. E agora nós estamos também com essa nova série. Ana Lúcia, bom dia! Nós estamos aqui agora também com essa nova série sobre as mulheres e que vai ser top das galáxias, que a gente vai ficar fazendo essa série mais de ano, né não? Vai ser de muito conhecimento, de muita irmandade, né? Curtiram comigo aí, porque eu tô chamando as mulheres de irmã. Mas o que nós somos? O que nós somos? O que nós temos? Nós somos sim irmãs em Cristo. Não é que eu tô evangélica demais, viu? Não é isso, gente. É porque eu vejo vocês assim. E é assim que a gente tem que ver um ao outro, como irmãos. Porque assim nós somos de fato, tá? Vamos tirar os estereótipos religiosos. Nós fazemos parte de uma grande família. É uma família, isso mesmo.
Então agora, finalmente... Ah, não, aí eu falei. Se vocês quiserem ficar mais antenados com todas essas informações que eu passei aqui, que às vezes fica assim, nó, que tanta coisa, tem um grupo específico para todas essas informações, para vocês estarem ali juntos e misturados com a gente, né, Suzana, com nós. Junto com nós, lá no WhatsApp. Se você quiser participar, é só você ir lá no meu perfil do Instagram. Você vai lá no perfil do meu Instagram e você vai ver assim, ó, abaixo da minha foto, um link escrito assim, ó, melhorar e uma setinha. Aí é só você clicar lá, que você já entra dentro desse grupo. Não é que lá a gente fofoca pra caramba das coisas de Deus. Se você quiser crescer na fé, esse lugar lá é pra você, viu? Jane, minha filha, bom dia, seja bem-vinda. Como é que tá essa força? Como é que tá essa saúde, mulher? Então agora vamos sim, de fato, chamar a nossa convidada, porque eu já cansei de falar, minha garganta tá doendo. Vamos chamar a nossa convidada, porque aí ela fala e eu escuto, porque a ideia dessas lives aqui não é eu que faço, é você que faz e eu escuto, pra ver se eu aprendo com vocês, porque ninguém merece falar desse tanto. Tem hora que eu preciso silenciar e ouvir outra pessoa, porque ninguém é obrigado a ficar me ouvindo também o tempo inteiro, né? Então, estamos na fé, graças a Deus, e vamos lá chamar a nossa amiga Sara. Nossa amiga Sara, eu sei que você já está aí e eu estou enrolando para não te deixar aqui de castigo, mas já estou te chamando agora nesse exato. A Sara com muitos corações, muitos aviões. Hello! Bom dia, minha amiga. Bom dia. Você viu que a pessoa tá no 12 aqui já, né? Olha, bom dia a todo mundo. Obrigada, Lorena, por ter me convidado. Vão escutar uns chorinhos, uns barulhinhos de bebê, mas é porque a neném tá aqui do lado do carrinho. Eu tô aqui, ó, balançando para ver se ela fica quieta. Essa noite ela me deu um baile porque tomou vacina e aí ela fica com febre, fica dolorida a perna, então ela tá aqui grudadinha comigo, mas vai dar tudo certo. Não tem nada, não tem nada. Eu, inclusive, gosto muito de criança. Se ela quiser roubar a cena da live, ela tem toda a permissão. Vamos ver até o fim, né? Como que vai ser. Ai, Sara, se apresenta aí pro pessoal que ainda não te conhece. Tá. Meu nome é Sara. Eu e a Lorena nos conhecemos virtualmente, né, Lore? Nem parece. A nossa amizade, ela, graças a Deus, sou muito grata por isso. Ela é uma pessoa muito sábia, cautelosa, um espírito de liderança, assim, que se destaca nela. E é isso, ela me convidou para participar, para falar sobre a mulher de hoje. Não sei por quê, justamente eu vou falar dessa mulher. Nada a ver, né? E espero que agregue, né, na vida de vocês. A palavra de Deus, a gente se baseia muito nela, nunca volta vazia, né? Sempre deixa alguma coisa. Eu tô vendo que tem uns recursos diferentes aqui na live, né? Eu percebi isso também. Eu acho que dá para virar o celular, que eu tô aqui passando um perrengue para deixar ele em pé. Mas Agora dá pra virar? É porque tem essa opção da setinha, é verdade. Tô achando, mas não vou testar não, né? Deixa eu também tô aqui na dúvida, por enquanto. Então, gente, posso começar já, Lori? Você quer falar? Pode, eu falei assim, que eu passei vários recados, muitas informações, que era para não te deixar de ti. Que agora a palavra é sua. Se você quiser minha opinião, você pode me deixar falar, mas fica à vontade. Tá bom. Eu vou falar sobre uma mulher que eu acho que se assemelha bastante com muitas vidas hoje em dia, né? Ela é uma pessoa que recebeu uma promessa de Deus e ela duvidou no coração dela, né? Em primeiro momento, porque ela não se via naquela situação. Mas como assim? Deus vai realizar isso na minha vida, né? E aí ela mesma ficou colocando obstáculos, olhando para ela
e colocando obstáculos e falando como, imagina, eu, né, nessa idade, né? Acho que quem conhece já sabe de quem que eu tô falando, né? Eu vou falar hoje sobre Sara, Sara falando de Sara. E a Sara, ela foi realmente essa esposa de Abraão, né? Abraão tinha uma promessa de ter uma descendência enorme. E Sara já era velha quando Abraão recebeu essa promessa. E ela tinha mais ou menos 65 anos quando Deus fez a primeira vez, fez a promessa para os dois, falou que ia dar um filho para ela. E daí passaram-se alguns anos, esse filho não vinha, e aí a Sara começou a duvidar disso, né? No coração dela. E aí ela quis dar uma ajudinha para Deus, sabe? Coisa Tem que condição? imagina, Ela quis só ajudar Deus. Sara, deixa eu só levantar o dedo aqui já. Tem uma neném já querendo falar aí também? A chupeta que caiu, mas tudo bem. Mas pode ficar tranquila, tá? Qualquer coisa aí você pode pôr ela na live, não tem problema não. Tá. Na hora que eu estava lendo o conteúdo aqui, né, e vi essa questão da Sara querer ajudar Deus, eu lembrei daquela conversa que a gente teve sobre as pessoas acharem que Deus precisa de repente da defesa delas, né? Ai, tem alguém falando, azucrinando, falando no nome de Deus, coisas que não são certas, e aí você se levanta como defensor de Deus. Gente, Deus não precisa da sua ajuda. Verdade. Mas aí pode continuar, era só porque eu lembrei dessa história. Não, então, mas isso acontece mesmo. E assim, eu fui lendo a história, né, de Sara e com certeza eu me identifico muito, porque muitas vezes a gente, como ser humano, duvida, né, daquilo que Deus às vezes já mostrou pra gente, né? E a gente olha muitas vezes só para circunstâncias, né? Porque no caso de Sara, ela com 65 anos recebe a promessa que vai ter um filho. Já não é uma pessoa não, né? E aí os anos continuam passando e cadê a promessa que não chega? Sim. E aí, eu acho que eu vou ter que pegar a neném. Pode pegar, eu tô aqui ouvindo e já tô agoniada, porque eu quero que você mostre pra ela. Eu quero aparecer, mamãe. Eu quero fazer live também. Oi, fofura. A tia Lorena ama neném. Meu pai tá na live. Fala oi, por favor. Então, Lore, eu acho que no caso de Sara, como ela recebeu a promessa e os anos foram passando, ela foi ficando mais velha, se viu naquela situação, ela simplesmente duvidou, né? E quis ajudar Deus como? Naquela época existia um costume, né? Um costume egípcio, se eu não me engano, e que era comum as mulheres, as primeiras mulheres, entregar o seu marido para outras, né? Para gerar filho. Esse costume na época. Só que Sara já tinha uma promessa e mesmo assim ela duvidou, porque o tempo foi passando, ela foi vendo a situação dela, tô ficando velha. E ela entregou a serva dela para Abraão, para o marido dela, para conceber um filho. E isso causou sérios transtornos na vida dela. E realmente Agar, né, concebeu esse filho. Só que elas tiveram muitos conflitos depois que ele nasceu. E mesmo assim, olha como Deus ele é misericordioso, né? Porque às vezes a gente faz nossas besteiras, para não falar outra palavra, e ele permanece naquilo que ele falou, né? Ele continua naquela... o que ele prometeu, ele cumpre. A promessa. Então, apesar disso, ele falou para Sara, falou, você vai ter, sim. E quando ela tinha... um ano antes dela completar 90 anos, mais ou menos, ele falou, ó, daqui um ano vocês vão ter o filho que eu falei que vocês teriam. Ou seja, mais velha ainda. Pensa, se com 60 anos ela duvidou, imagine, 90 anos. Aí ela duvida de novo. Ela riu, né? Ela riu dentro dela. E aí Deus escutou, Deus, claro, percebeu que ela riu, né? E ele sondou o coração dela, né? E ele ainda pergunta se ela riu, e ela responde assim,
E não, né? Ela, por mim, Aham. ela mentiu. Mas Deus sabia, né? É a E aí, fragilidade, né? A fragilidade humana. nossas fraquezas, quem não, né? É. Quem não é? E daí, o mais interessante é que quando ela realmente concebeu, né? Teve um filho e deu o nome de Isaac, que se chama Riso, né? Aham. E eu achei linda essa história, né? No caso, né? Porque Deus faz as coisas de uma maneira tão maravilhosa, né? E o detalhe é incrível, né? Porque se chama riso por quê? Porque ela se riu, duvidou, mas Aham. Deus fez o que ele prometeu, né? E na nossa vida não é diferente, né? Quantas vezes a gente recebe uma palavra que Deus vai fazer, que ele vai cumprir, e a gente duvida por conta das circunstâncias, Uhum. né? Então, acho que o nosso papel não é olhar para as circunstâncias, é olhar para ele, né? Uhum. Ele tem para nós. Aí, esses dias eu li uma mensagem assim, tá, mas eu não tenho nenhuma palavra, eu não tenho nenhuma promessa, eu não tenho nada, então é porque você está andando nos lugares errados, né? Sim. Aí foi até o Thiago Brunet que falou alguma coisa assim, eu sigo ele, gosto bastante. Ele falou, se você não tem Uhum. uma palavra, se você não tem algo que te impulsiona, então é porque você está andando com as pessoas erradas ou está no lugar errado, você não está escutando a voz de Uhum. Deus. Então, a Você gente também não faz silencia, né? Não tem como você escutar a voz de Deus se você não silenciar essa turbulência que está a sua vida. isso, exatamente. E é difícil, né? É muito difícil. Esses dias eu pensei, meu Deus, eu estava olhando meus posts antigos, né? E eu falando assim, às vezes o que eu já falei um dia é o que eu preciso escutar hoje. Aí eu volto lá e Aham, falo, cara, é Sara falando para você mesma, querida. Você falou isso um dia, então você, por favor, tenha essa atitude, né? Às vezes eu, justamente. às vezes eu faço isso, faço esse exercício, porque é muito fácil falar, né? Mas na hora Com que certeza. você tem que viver aquilo que você fala, aí é que você é aprovado mesmo, né? Então, acho que a Sara ela deixa uma lição assim de que a gente deve manter a fé, independente das circunstâncias. Se Deus falou, ele vai fazer, a gente tem que descansar e não atrapalhar, né? Ultimamente eu tenho feito essa oração, falando, Deus, não me deixa te atrapalhar, por favor, É, né? uhum, Porque é do ser humano a gente querer ajustar alguma coisa ou outra que a gente já entregou para ele, né? É do ser humano a gente querer mexer em coisas que não cabem mais a nós. A gente só tem que esperar e obedecer algumas coisas, mas tem outras que a gente tem que uhum. ter atitude e posicionamento. Não estou falando que a gente tem que cruzar os braços, né, gente? A gente tem que. Até porque senão a gente se esvai da responsabilidade que a gente tem na vida, né? Aí Exato. você fica esperando tudo de Deus e não é assim também que funciona. É lógico que existe esse equilíbrio, certo? É você mesmo que vai agir, não fica pensando que é Deus que vai vir aqui fazer a coisa acontecer, assim, que vai fazer você andar, que vai fazer. É você mesmo que vai agir. Só que você tem que ter o seu coração alinhado ao coração dele para tomar as decisões certas. Sim. Muitas das vezes o que a gente faz é pelo fato de não crer, acelerar o processo, pegar atalhos, não entender a mudança, não entender o que está acontecendo, porque a gente não para, porque a gente não analisa, porque a gente não confia. Eu até comentei hoje com meu esposo de manhã, falei assim, amor, eu não sei o que está acontecendo, que eu acho que já tem uns 15 dias que o meu passado está vindo muito à tona. E eu não estou entendendo por que eu tenho que ficar relembrando tanta coisa do meu passado. Mas aí ele falou assim, eu falei assim, eu estou tentando entender por que isso está acontecendo. Porque não é uma coisa assim que está acontecendo de uma forma porque eu quero. Está acontecendo. E aí ele falou assim, deve ser para você analisar alguma coisa. Eu falei, não, eu já percebi, de fato eu já vejo, eu já tenho uma análise disso. Porque no que você analisa, eu falei, assim, até tem um pouco a ver com a situação, no que você vê a força de Deus na sua vida, né? O propósito de Deus se cumprindo na sua vida, que apesar da sua fragilidade, que apesar das suas fraquezas, que apesar das suas misérias, das suas debilidades, a promessa se cumpre.
ele te mantém, ele te sustenta, ele te alimenta, ele te faz essa fortaleza, né? Ele te fortalece. E eu falei assim, eu vejo muito isso, olhando o meu passado, eu percebo muito isso. E aqui no caso de Sara, a gente percebe que ela fraquejou, sim, ela teve essa limitação humana que todos nós teríamos. Todos nós teríamos. Eu duvido aqui que alguém acreditaria que ia ficar grávida com 90 anos. Com certeza a gente ia rir também. Com certeza a gente ia fazer caçoar, né? Vamos assim dizer. E a promessa se cumpriu. Então, embora a gente... Aqui mora muita questão da incredulidade, né? Embora a gente, às vezes, não... A pequenina fé que nós temos, ainda assim Deus vai agir. E só que a gente tem que saber esperar. Eu acho que a maior dificuldade aqui, né, de Sara foi esperar essa promessa. De Abraão também foi no sentido de não obedecer desde o princípio, porque no princípio Deus já fala para ele sair da parentela dele, ele leva o sobrinho junto. Então, assim, às vezes a gente quer cumprir as coisas, mas dá um jeitinho. Mas não pode ser assim, mas não pode ser assado. Se Deus falou assim, é assim. Mas a gente tem essa tendência humana, né? De ficar, não sei, será, talvez, eu tô ouvindo a voz de Deus mesmo. É difícil. Mas ele cumpre, né? Mas ele cumpre. Você que já teve dias assim, que eu falei assim, ai Deus, pra que esse tal desse livre-arbítrio? Decide por mim, Senhor. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas aí a gente também, um momento, ia querer cobrar certas liberdades, né? Eu até comentei com o... como é que é o nome dele, gente? O Matheus Correia lá, que faz as lives com o Heimer Hitler. Sim. Ele me respondeu uma dúvida minha. Eu falei assim pra ele, eu falei, olha, já tem uns 3 meses, não, que 3 meses, muito mais. Não entra na minha cabeça essa história de Deus não estar no controle. Porque eles falam que Deus não está no controle, né? Deus está no comando, mas no controle não. E aí eu falei assim pra ele, mas como não? Porque eu não consigo entender. Ele falou assim, você não consegue entender porque você não quer ter responsabilidade sobre a sua vida. E assim é todo mundo. A gente não quer entender que a gente tem livre-arbítrio. A gente quer sempre jogar pra Deus como se Ele é que fizesse as coisas acontecer na nossa vida. Porque assim, você fala, Deus, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Deus, não foi eu que fiz isso. Deus, não foi eu que tomei essa decisão. Não. Ué, e tudo foi você. Essa é a pura verdade, né, Michele? A Michele falou aí. É a pura verdade. E, na verdade, assim, até o pastor Cláudio Duarte gosta de falar que Deus escolheu mulher uma vez, depois disso, como deu ruim, agora todo mundo tem essa liberalidade de escolher a sua própria mulher. É mais ou menos isso, né? Mas sabe que eu acho que a gente... Assim, é muito difícil ter esse equilíbrio, né? Que você está falando. Principalmente hoje em dia, eu acho que o desafio maior, assim, com esse cenário todo que a gente está passando, pandemia e tal. Eu acho que controlar a ansiedade é muito difícil. Mas é algo que eu tenho tentado todos os dias. No entanto, o excesso da ansiedade, às vezes, né? Você fica tentando controlar, mas ao mesmo tempo você fica cheio de preocupações e tal. Isso te deixa... Isso dá uma certa angústia, às vezes, né? Tem dias que, por exemplo, eu tô de licença maternidade, ainda não tô trabalhando, volto em breve. E às vezes os assuntos que eu tenho que resolver, que eu quero resolver, às vezes eles me consomem, sabe? E eu fico gastando uma energia com certas coisas. E outro dia aconteceu comigo assim, eu tava me massacrando, na verdade, né? Porque tava pensando demais num determinado assunto. Aquilo tava consumindo a minha energia. Eu tava deixando de dar atenção devida para os meus filhos, assim, de conversar, né? E aí eu pensei, não, chega, não quero mais pensar nisso. Aí eu orei, falei, Deus, não quero mais pensar, hoje eu vou me dar uma folga, não vou resolver isso hoje e tal. Entreguei e esqueci, sabe? Esqueci assim, falei, não, hoje eu não me permito me massacrar dessa maneira. Eu não me permito ser escrava desses pensamentos, porque tudo tá na nossa mente, até na de Sara,
né? Que é o exemplo Com de Deus. certeza. Uhum. Com certeza, o que consumiu ela nesses momentos foram os pensamentos dela. Nossa, Deu para circunstância ela... pensar, como assim? Mas olha isso, mas eu tô com tantos anos, mas ó, Deus não fez nada, mas olha, a gente ainda não tá na terra que Deus prometeu, olha, a gente ainda não, né? E aí isso vai, Passou muito tempo, né? Foi muito tempo, de 65 anos até 90. né? Quantas pessoas conseguem esperar meses para resolver uma determinada circunstância que pediu para Deus ajudar? Tem gente até que fala assim, ó, eu entreguei para Deus, mas aí, não, Deus, o senhor tá demorando demais, me devolve, que agora eu que vou resolver. Foi o que o cara fez, né? Deixa que agora eu que vou resolver. E essa questão de atalho também é muito séria, porque assim, eu já peguei atalhos que me custaram caro. Então, assim, não vale a pena. Né? O que eu tenho para falar é que não vale a pena, porque você tem um alívio momentâneo, né? Um alívio temporário ali sobre uma questão X que você está passando, só que a consequência daquilo é gigantesca, você leva para o resto da vida. Então, às vezes, é algo que você resolve temporariamente, só que a consequência não vai embora, tipo, você carrega aquilo. Então, sim, igual no caso de Sara e Agar, né? Até hoje existe guerra entre as duas tribos, né? Por conta da separação lá atrás. As consequências, tá longe de imaginar, né? As consequências que a vida pode dar por conta de uma decisão impensada. Às vezes a gente olha o agora, o imediatismo, isso me alivia, não, isso tá bom, é o que eu quero. Mas assim, se a gente não parar para pensar direitinho as consequências, né? Principalmente em relação à família, gente, são coisas desastrosas que a gente acaba vendo, né? Que acaba acontecendo. Porque, na verdade, assim, eu acredito que a maior problemática do ser humano na Bíblia foi as famílias. Você vê que sempre tem um problema ali na família. É irmão, é filho, é não sei o quê, né? Brigas, disputas, invejas. Você vê que sempre está muito relacionado à família. Porque, e não é à toa que tem tantas histórias de famílias na Bíblia. Porque a maior problemática nossa também é as famílias. É o saber lidar com essa relação, né, com esse relacionamento em família. Então, a gente tem que ter muita paciência, fé, né, sabedoria mesmo. E olha quantos anos, né, que as famílias foram formadas e até hoje os problemas começam onde, né? A maioria dos problemas começam onde, né? Dentro de casa, muitas vezes. Né? A maioria das vezes. A má formação, né, os problemas emocionais, o que vai acontecer lá na frente. Eu até falando um pouco disso, assim, a Lorena voltando no passado. Eu tenho medo de cachorro, gente. Eu tenho medo de cachorro. É uma coisa complicada. Se eu ver um cachorro grande na rua, eu não vou nem sair de casa. Se eu olhar na rua assim, e ver um cachorro grande, eu volto. Ontem aconteceu isso. Tava andando, mas meu esposo na rua, na hora que eu vi um cachorro grande lá na frente, eu falei, não, pode ir sozinho, eu tô voltando. Aí eu voltei por conta de medo de cachorro. E aí um dia eu falei assim, gente, mas não tem condição, eu tenho esse medo de cachorro desde criança, eu tenho que entender isso. A minha mãe tem medo de cachorro, a minha avó tem medo de cachorro, a minha bisavó tinha medo de cachorro. Então, assim, bobinho, um exemplo bobinho, mas é uma geração tendo medo de cachorro, sendo passado esse medo, né? E aí eu até achei muito interessante esses dias para trás estudando um pouquinho da palavra, aquela questão lá da incredulidade, né, da casta. Esta casta só acaba com ela, que essa casta, o povo pensa que é demônio, né, e na verdade não é. Essa casta da incredulidade. E aí eu fui pesquisar o que significava casta. Casta é que passa de pai para filho. Então a incredulidade, tanto o medo como a fé, ele é passado de geração em geração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que se decide, com a forma com que se posiciona, se é em medo, se é em fé, porque essa insegurança, tudo isso vai sendo refletido, né? Então, eu achei interessante porque a explicação da palavra em si tinha a ver com descendência. A incredulidade também, se a gente não tomar cuidado, a gente transfere ela para os nossos filhos. Essa insegurança, essa falta de fé. E em relação à ansiedade, Sara, que é o que está todo mundo hoje, né, passando muito por isso, por
com essa ansiedade em razão da pandemia, em razão dessa reviravolta que deu à vida de todo mundo. A minha não, gente. Confesso que a minha não, porque eu já estava vivendo em pandemia. Não, não é em pandemia. Eu já estava vivendo em quarentena, já tinha uns 2 anos, porque eu estava estudando para concurso, ficando em casa. Então, assim, eu não sou cristã. Mas, nenê, a tia Lolena vai me piscar. Não, pode deixar ela. Você colocar ela aí que ela vai chorar, tadinha. Então, a ansiedade, a gente também falou isso em lives anteriores, a gente vai saber lidar bem com ela em fé. É em fé mesmo, é vendo esse tipo de histórias aqui da palavra, é que a gente vai se fortalecer. Então, às vezes, para que servem essas histórias bíblicas? É justamente para nos dar motivação, para ver que é possível superar, depois de tanto tempo ainda, a promessa se cumprir. Então, assim, são histórias que, além de quebrar um pouco da nossa incredulidade, porque às vezes a gente pensa, não, mas isso não vai acontecer na minha vida. Aconteceu na vida de Sara, então pode acontecer na minha, pode acontecer na sua, né? Você acha que a fé tem limites? Nunca, nunca. Porque a fé é de cada um, né? Depende do tamanho Não tem limite, não tem limite. E assim, é lógico, e não tem limite e não tem medida. Não dá pra gente medir a fé, igual você falou. É de cada um. Então não tem como você, Sara, virar e falar que eu tenho muita fé na sua perspectiva. Na minha, talvez não. Né? Então, assim, às vezes a gente olha para uma pessoa e, fulano é uma pessoa cheia de fé. Será mesmo? Igual eu. Pode até parecer, porque eu falo muito e tal, mas por que eu estudo tanto? Não é por falta de fé? Não é porque, de repente, eu preciso ter mais provas? Não é porque eu estou, às vezes, buscando confirmação daquilo que já foi confirmado? Para que você precisa? Por que você é tão tomé? Por que você precisa estudar tanto para crer? E tem gente que nunca estudou, e tem gente que nunca nem ouviu falar de Deus, e tem gente que acredita sem nem saber que é Deus, mas acredita que existe uma força maior que a protege, que a sustenta, que a ampara, e nem sabe que é Deus. Mas acredita como uma convicção natural que ela tem, porque a gente carrega, né, esse espírito que nos dá essa sabedoria de que existe algo maior. Então, às vezes você não entende, mas você sabe, e aceita, e tem fé, e pronto. Então tem gente que nunca vai precisar de ficar nesse estudo para ter fé, porque já tem. E tem gente que estuda demais às vezes e vira ateu. Faltou fé, né? Então, assim, é muito complexo. Deixa eu ver aqui o que o povo falou, Sara. Se você quiser falar alguma coisa, pode ir falando aí. Eu queria comentar que eu vi que a Gleide tá aí. Oi, Gleide. E ontem ela postou um vídeo tão bonito da mãe dela, né? E aquilo... eu vi. Ai, Gleide, posso falar, né? Porque você publicou. Fica à vontade. A vida da Gleide é um livro. Gleide, então. Aí ela falou, né? Que o sonho da mãe dela era ter uma cozinha ampla, grande, né? Para receber toda a família e tal, né? E aí mostra o vídeo da cozinha da mãe dela, coisa mais linda, grandona. E aí ela fala assim, alguma coisa assim, por isso que é bom ter esperança. Nossa, eu achei tão lindo, sabe? E é verdade. O que faltou para Sara nessa história? Esperança de que a promessa seria cumprida, esperança de que Deus estava ali com ela, né? Que apesar da idade dela, ele ia cumprir. E aí eu olhei para minha vida e falei, realmente, né? Às vezes falta esperança. Às vezes a gente tem fé, fala assim, não, eu sei que Deus pode fazer. Às vezes eu penso assim, eu sei que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas será que Ele vai fazer? Assim, falta... o será, o se, o duvidar, isso é o duvidar. Isso é o demônio que mora nas vírgulas. É o demônio das vírgulas. Ai. Mas, você falando isso aí, o que é esperança? Esperança é a firme convicção de que algo que você ainda não vê vai acontecer. E o que é esperança se não fé? É o esperar, né?
Só que aí, hoje, infelizmente, a esperança que a gente fala para as pessoas, eu até ouvi isso, não tem muitos dias. As pessoas falam assim, mas você tem que ter esperança. Ah, a esperança que as pessoas hoje têm, a maioria, é uma esperança das coisas que não acontecem. Tipo, eu viro para você e falo assim, Sara, você vai ganhar na Mega Sena. Você fala, ah, tá. Ou seja, a sua esperança hoje é de que as coisas não acontecem. E a fé, as pessoas que têm fé já têm uma esperança de que as coisas acontecem sim. Essa é a diferença de quem espera tendo fé e de quem espera sem ter fé. Quando a gente tem fé, a gente tem convicção sim de que essa espera acontece. Esperança é a certeza que já recebeu. A Gleide aqui falando que já recebeu, que já aconteceu. Já agradecer por aquilo que ainda nem aconteceu. Ô, Nenê, a tia Lorena vai pegar você e vai morder na bochecha. Só falta ela chorar ainda de me ver. Meu Deus. Nenê! Ô, Nenê! Ela enxerga? Já, é capaz que não, tadinho. No celular. Nenê! Fala aqui com a tia Lorena. Fala, Nenê. Dá um sorriso pra tia Lorena. Ela tá interessada na garrafa. A tia Lorena é mó bobona com o Nenê. É mó bobona. Vocês não estão me vendo pagar esse mico aqui não, viu, gente? Mas é assim que eu trato criança. Ai, ai. A Lorena precisa de ter um filho. Eu tô cada vez mais convicta disso. Aê, gostei, hein, Lorena? Agora é só o pai que precisa ficar convicto. Mas fala pra ele ficar tranquilo que o trabalho maior é da mulher. Ah, mas aí que tá a problemática mesmo. Ele vai perder a mulher dele por um tempinho, mas ela volta. A mulher dele tá precisando de um filho pra ocupar mais a cabeça. Mais. Ai, ai. Sara. Oh, meu Deus. Oh, agora eu tô nervosa mesmo. Eu dei uma garrafada nela. Tadinho. Não, mamãe. Ó, fala com a Lorena. Bebê. Oi, nenezinho. Se você quiser concluir, Tá bom. tá? Tá bom. Eu saio, só fica você. Tá bom, certinho. Obrigada, viu, Sara? A gente entende a situação. Muito obrigada. Fica com Deus. Não, tranquilo, isso é a vida real. De Sara. Fica tranquilo. Gente, Jesus, porém, diz: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque tais é o reino dos céus. Isso aí, Jorge. Na verdade, a gente tinha que deixar a Nenê fazer a live, não era? Gente, uma vez eu ouvi uma coisa tão linda, Sara, inclusive porque eu sei que você tá aí ainda, que as crianças, até foi num salmo, que as crianças de colo, elas louvam a Deus. Então, esse guguná deles, essas palavrinhas que a gente não entende, até quando ele fala assim, ó, papá, papá, esse papá desse jeito significa Abba Pai, no hebraico, se não me engano. Então, a criança, ela louva esses grunhidinhos dela, né? Que ela fica... essas coisinhas manhosinhas que a gente fica assim querendo apertar, morder. Isso que ela faz é um louvar as crianças de colo. Ele fala, não é nem as crianças de colo, é as crianças de peito. Então é esse bebezinho mesmo. Igual ela aí, ó, já tá reclamando, já tá louvando, já tá brigando. Gente, mas então, para concluir aqui, porque senão a live passa de 1 hora e não é a nossa intenção, a ideia dessa live é ser mais rápida mesmo. Para quem chegou aí depois, a Sara contou toda a história de Sara, né? A live vai ficar salva, vocês depois podem assistir. A história, ela falou sobre a história, ela falou sobre a época da Sara, ela falou sobre a promessa, né, de Sara. E eu quero só destacar alguns pontos aqui que eu achei muito interessante. A Sara, ela decidiu resolver o assunto por conta própria.
em relação à promessa de Deus. A Sara da Bíblia, viu, gente? Não é a Sara, minha amiga, que acabou de sair, não. Então, isso é que a gente tem que parar bem para analisar. Deus tinha uma promessa na vida de Sara e de Abraão, mas eles se acharam, ela, né, em específico, se achou na possibilidade de decidir resolver aquilo ali. E quantas vezes Deus às vezes te dá uma promessa e você se vê na posição de apressar as coisas, de tomar um atalho, de você mesmo ir lá e decidir. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque naquela época não foi uma coisa também que ela do nada pensou, não, gente. Porque às vezes você fala assim, mas Sara falou pro Abraão dormir com Agar e tal, e ali ter um filho. E que coisa mais esquisita. Não foi uma coisa que ela pensou do nada, não. Foi uma coisa que naquela época já era comum, que foi até uma das coisas que a Sara, nossa amiga, disse também. Naquela época, uma mulher que era estéril, porque Sara teve tudo. Abraão e Sara eram muito prósperos, eram muito ricos, até Deus vir para com eles e entregar essa promessa. Tinha todas as riquezas exteriores, mas eram pobres internamente, sabe? Precisavam ainda ser capacitados na fé, precisavam ainda ser provados na fé. E ela não poderia, embora tivesse tudo, não poderia ter filhos. E naquele contexto, uma mulher estéril, se hoje já é complicado, pensa naquele contexto uma mulher que não poderia ter filhos. Porque não existia aposentadoria, não existia poupança, não existia recursos. Então, assim, quem é que vai cuidar da gente na velhice? Então, tinha todas essas preocupações, né? Em relação à velhice, em relação para quem deixar todas as nossas riquezas e coisa e tal. Então, Sara, nesse contexto, a preocupação dessa mulher que era estéril era uma cobrança muito grande mesmo. E ela resolve, então, dar um jeitinho, né? Resolver por conta própria a situação, que naquela época era normal, que era uma prática comum, né, no mundo antigo, que a mulher permitisse, né? No caso aqui, ela permitiu que o esposo dormisse com uma escrava egípcia, que era Agar. Então, naquela época era comum esse tipo de atitude. Não foi uma coisa que ela pensou do nada também, assim, era uma lei pagã, vamos assim dizer. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Lembro de cantar para as crianças dormirem. Hoje percebo que era falando em línguas. Ai, Camila, tudo bem? Até os atalhos de Sara, Deus já sabia. Deus sabe, gente. Deus sabe de todas as coisas, né? Porque aí a gente pensa que não, mas é porque nós estamos limitados nesse tempo de hoje, né? Mas Deus não. Deus, ele vê o ontem, o hoje e o amanhã, tudo ao mesmo tempo. Nós é que estamos presos nesse tempo. Mas ele é onisciente, onipresente. Ele faz aqui já vendo lá na frente todas as coisas acontecerem. Tanto que fala que Jesus foi crucificado desde o princípio. Jesus já existia desde o princípio. O cordeiro foi imolado desde o princípio. Então, assim, o que pra gente parece que Jesus foi crucificado lá na frente, não, Jesus foi crucificado desde o princípio. Deus já sabia de todas as coisas, já via todas as coisas, como já vê todas as coisas. Ele já vê todas as coisas, mas isso então quer dizer que ele está no comando, ele está no controle de todas as coisas? Não, ele está no comando. Ele já sabe como as coisas vão terminar, como as coisas vão desembocar. Mas nós temos o livre-arbítrio de tomar as nossas próprias decisões. Por isso que às vezes a história se cumpre em 5 anos ou a história vai se cumprir em 40 anos. Porque as nossas decisões é que tardam as coisas, ou retardam, ou adiantam as coisas, mas as coisas acabam por acontecer, né? De uma forma ou de outra. Deixa eu ver aqui. O que mais que vocês estão falando? Jorge, acho que Deus já sabe sobre nossas escolhas. Sabe? Com certeza. Não é nem só acho, não, minha amiga. Com certeza. Ele já sabe que nós somos falhos e que a gente vai tomar uma decisão errada ou que a gente vai tomar uma decisão certa. Ele sabe, ele sonda, né, no nosso coração. Tanto que ela riu, ela não estava perto. E Deus já sabia que ela riu, né, que Sara riu.
Então, assim, ele sabe de todas as coisas. Naquela época, um homem precisava ter um herdeiro, um primogênito, um homem, então, e que fosse homem, justamente, Gleide. Deus sabe de todas as coisas, mas nos deu esse livre-arbítrio. Alane, bom dia, seja bem-vinda. Ai, gente, vocês acreditam que eu ainda tô com sinusite? Nossa, esse trem é horrível. Tá, então, era essa parte que eu queria falar para vocês, que eu achei interessante. Deixa eu olhar aqui se eu anotei mais alguma coisa. Ah, existem algumas perguntas aqui que eu achei interessante, ó. Que eu até anotei aqui, porque são tantas coisas. Olha só. Você está esperando que Deus faça algo? Talvez você também esteja na mesma situação. Quem não, né, gente? Na mesma situação de Sara, esperando que Deus faça algo na sua vida. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, justamente, Jorge, porque ele já sabe todas as coisas. Por isso que existem as profecias, as promessas, porque ele já está vendo lá no futuro, né? E coisas que nós não vemos. Talvez você está esperando que Deus faça algo em relação ao seu marido, em relação à sua família, em relação a um filho rebelde. Só que você já não tem mais paciência de esperar o tempo de Deus. Ó, a Ana Lúcia disse, eu espero o que não posso fazer, o que eu não posso fazer. Justamente, a gente tem que esperar o que não pode fazer. Porque o que a gente pode fazer, que é natural a nós vamos lá e fazemos, né? E o que é milagroso, o que é de milagre, o que é de Deus, ele é que faz essas coisas acontecerem em nossas vidas. Então, a gente tem que acreditar que as coisas acontecem no tempo de Deus e que é melhor a gente não interferir para que as coisas não dê ruim. Senão as coisas vão dar no ruim. Eu não posso, o que eu posso, eu corro atrás. Justamente. Deixa eu ver aqui que tinha mais perguntas. Tarará. A gente percebe também, com essa história de Sara, como Deus nos usa apesar de nossas imperfeições. Nós estamos fazendo parte dessa história da salvação, nós estamos fazendo parte dessa história da redenção, nós estamos fazendo parte de todas essas histórias do povo de Deus, apesar de. Então você entende que não é pela sua força, que não é porque você é, eu sou o top das galáxias, não. É por Deus, porque por você sempre será falho. Você tem sempre essa fragilidade humana, você tem sempre esse duvidar, que até mesmo Jesus teve. Jesus, antes de ser crucificado, falou assim, Pai, será que é isso mesmo? Eu preciso passar por isso mesmo? Mas afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, até mesmo Jesus teve esse momento de, Pai, é isso mesmo? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, nós temos que ter essa mesma postura de repente, olhar a situação e ficar assim, ai, meu Deus, não era bem isso que eu queria fazer, não, mas não é a minha vontade, é a tua vontade. É aceitar a promessa de Deus para a sua vida e de uma forma animada. Independente das circunstâncias. Se as circunstâncias são positivas, se as circunstâncias são negativas, eu sempre gosto muito de falar, aprender a viver sorrindo, contente em toda e qualquer circunstância. Tem de bom ânimo. E sabe o que é ter bom ânimo? É não cair na fé. Ter bom ânimo é ter constância. A gente já falou sobre isso também. De você ter essa constância no acreditar. Porque se você não tiver bom ânimo, hoje você acredita, amanhã você já não acredita. Hoje você acredita, amanhã eu já não acredito. E aí você fica desse jeito. Bom ânimo é ter constância. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. É verdade que não podemos pedir paciência para Deus? Não é bem assim, não. Michele, tem gente que fala, se você ficar pedindo paciência para Deus, ele vai te dar provação para você aprender a ter paciência. Eu não sei que Deus é esse, né? Que vai te provar,
que vai fazer coisas ruins na sua vida, para você aprender a ter paciência. Esse é um Deus que castiga, esse não é o Deus de amor que eu sigo. Se você pede mais amor, mais pessoas sem amor virão para te treinar. Bom, eu acredito assim, que as coisas acontecem para nos provar na fé, com certeza, mas não é uma coisa que, Deus manda, Deus faz. Você acaba que atraindo isso, né? Se você quer ter mais paciência, a tendência é você atrair essa situação que vai te fazer por onde praticar essa paciência. O único jeito de termos paciência em situações chegando é a vida na prática, né? A gente vai tendo paciência. Deixa eu ver aqui. Disse o Senhor Jesus, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É escola de Deus, eu acho. Não é por maldade. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Bom, eu queria falar dessa questão do ânimo, que eu achei importante, né? Que peça a Deus que a ajude a ouvir com atenção e com disposição de coração para fazer sua vontade. Para que Deus te dê sempre esse ânimo. Então, por exemplo, em relação à paciência, eu vejo que a postura seria assim, na sua cripta, né? Como eu já disse algumas vezes para vocês, voltando o seu alinhar de coração para Deus, você falar para Deus, Pai, eu preciso de mais paciência, sabe? Me ajuda, me capacita, não sei o quê. Mas assim, eu não vejo que ele vai te trazer problema para você exercer sua paciência. É da mesma forma pedir sabedoria, é da mesma forma pedir para ser uma pessoa mais amorosa. Só que você já fala que quer ser e já se vê dessa forma e já se posiciona dessa forma. Eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais amorosa, eu vou andar conforme Jesus andou. Eu busco ter um coração cada vez mais parecido com o coração do Senhor. Então, não é no sentido de, Senhor, dá-me paciência, porque eu não estou aguentando. Não, é ter uma postura positiva, enfática, eu consigo, eu vou, eu faço, eu aconteço, no que é vontade do Pai. Porque é vontade do Pai que você tenha paciência, longanimidade, todas essas coisas que são frutos do Espírito Santo. Inclusive, no que você busca cada vez mais a Cristo, no que você está cada vez mais alinhado a Deus, a sua postura será, sim, de caminhar cada vez mais parecido com Deus. Então, não é uma coisa que eu tenho que buscar isso em específico ou isso em apartado. Não, você tem que buscar cada vez mais se alinhar a Cristo. Porque se alinhando a Cristo, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você tem uma verdadeira entrega a Cristo, você vai odiar o próximo? Não. Se você tem uma verdadeira entrega a Cristo, você vai buscar cada vez mais amar. E o amor é paciente. E o amor não é arrogante. E o amor não é orgulhoso. E o amor não é prepotente. Então, as demais coisas vos serão acrescentadas em razão dessa sua entrega ao amor do Pai. Eu acho que assim ficou mais explicado. Não é que vai vir provações para ter paciência, mas quando pedimos qualquer coisa a Deus é para saber lidar com as circunstâncias da vida. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá, encerrando aqui, gente, só falta 3 minutos. Eu vou falar só mais uma coisa aqui que eu achei bonito do livro aqui que nós estamos seguindo, sobre elevar o nosso coração. Então, com todas essas coisas que nós falamos sobre a vida de Sara, vamos elevar o nosso coração. Deus, ele fornece pistas de seu propósito. Às vezes, como a Sara disse, você vai ficar buscando qual é o seu propósito e não entende porque você busca a tudo e não silencia para ouvir a voz de Deus sobre o seu propósito. Deus fornece pistas de seus propósitos para você, plantando sonhos em seu coração.
Deus vai plantando sonhos em seu coração. No fundo, você tem sim ali uma convicção. O sonho de Sara era ter um filho. Procure agora, após essa live, um lugar tranquilo e passe algum tempo concentrando-se em seus sonhos. Pergunte a você mesmo quais os sonhos que você tem estado ocupado demais, com medo demais ou decepcionado demais para perseguir. Pegue esses sonhos, escreva e ore sobre cada um deles. Ore com atitude positiva de quem já recebeu, de quem já se vê neles, de quem já se agradece por eles, desde que sejam sonhos alinhados aos princípios e valores de Deus. Você tem consciência, sim, de que a gente não deve pedir tudo. E não, a gente não deve pedir tudo, a gente não deve sonhar tudo. Você quer ter riqueza para quê? Você quer sonhar em ser grande para quê? Por egoísmo? Ou para poder ajudar as outras pessoas? Então, analise sempre a raiz dos seus sonhos. Ore pelos seus sonhos. Deus pode dizer que você espere. Deus pode dizer em relação ao seu sonho que você espere. Ou indicar que você já deve fazer agora. Que você tem que correr atrás, que você tem que realizar. Que você tem que ir atrás e realizar eles em particular. Se for a hora de você fazer, faça. Talvez se veja alegremente repetindo as palavras de Sara. Talvez você vai poder repetir as palavras de Sara, que é o quê? Deus me deu motivo de riso. Sara inicialmente riu da promessa de Deus. E depois, quando a promessa de Deus se cumpriu na vida dela, ela teve sim motivo de riso. Então, analise seu sonho, escreva seu sonho, ore sobre seu sonho. Por que você quer isso? Qual é a razão do seu sonho? E mergulhe de cabeça no seu sonho. Se Deus falar para você esperar, espere. Mas se Deus falar é para cumprir agora, é agora. E agora vamos fazer uma oração que está aqui, que eu também achei muito bonita. Nélia, você está chegando atrasada, a live vai ficar salva, depois você assiste. Pai, obrigada por me amar, apesar de minha alma ainda conter tantas sombras que bloqueiam o teu espírito. A minha alma incrédula, a minha alma de pequena fé. À medida que envelheço, peço que venha a confiar mais completamente em Ti. À medida que a gente envelhece, a nossa fé se amadurece, a nossa fé se aumenta, a nossa fé, como eu disse para vocês, hoje eu analiso a minha história no passado e a minha fé se aumenta de ver o que Deus já fez na minha vida. À medida que eu envelheço, peço que venha confiar mais completamente em Ti, com relação aos sonhos que plantou em minha alma. Se o Senhor plantou sonhos em minha alma, que eu possa confiar cada vez mais em Ti, nesses sonhos que o Senhor plantou em minha alma, nas promessas que o Senhor fez para minha vida, que eu possa cada vez mais confiar em Ti, ao invés de querer desistir, ao invés de querer dar o meu jeitinho, ao invés de achar que eu tenho que fazer pelo Senhor. Deus me livre disso. Me ensine a cada vez mais confiar em Ti, como Sara, que eu possa ser cercada de risos pela maneira maravilhosa como o Senhor cumpre os seus propósitos, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades, apesar da minha incredulidade, apesar da minha fragilidade, porque não sou eu. Porque não é por mim, simplesmente. É tudo pelo poder de Deus. Então, quando você entender que não é pela sua força, que não é pela sua autoridade, que não é pela sua arrogância, quando você entender que é pelo amor de Deus, que é Ele que te move, que é Ele que faz a ação de todas as coisas na sua vida,
Aí você vai ter o seu nome mudado. Sara teve o nome dela mudado de Sarai para Sara. Porque Sarai era minha princesa. Ela era minha princesa. Ela era a princesa dela mesma. Depois Sarai passou de Sarai, de minha princesa, eu me pertenço, em si mesmada, para princesa. Para simplesmente princesa. Já não tinha mais um mim. Já não é mais tudo sobre mim. O nome dela foi mudado por Deus de Sarai para Sara. Porque agora eu já não sou mais a minha Sara, eu. Agora eu sou a princesa de Deus. Eu já não me pertenço mais. Agora eu sou a princesa de Deus. Agora eu sou a princesa da fé. Agora, assim como Abraão foi o pai da fé, Sara é a mãe da fé. E por que Abraão é o pai da fé? Vocês têm consciência disso? Porque foi o primeiro homem a acreditar na promessa de Deus. Não pense que é porque dele teve um monte de pessoas e é porque de fato ele foi a primeira pessoa a acreditar em Jesus. Ele foi a primeira pessoa a acreditar na nova aliança. Ele foi a primeira pessoa em acreditar no que nós estamos vivendo hoje, debaixo da glória de Deus. Beleza? Gente, então essa foi a nossa live, a live delas. Essa foi a live delas e nós vamos encerrar aqui. E quando for sábado que vem, nós temos novamente a live delas às 10 horas. Sábado que vem será com a nossa amiga Jo. E eu ainda não vou falar sobre qual mulher nós iremos falar. Só na live para vocês saberem. Eu agradeço a você, Sara, por ter nos prestigiado aqui com essa história, por ter nos contado a história de Sara através do olhar de Sara. Fiquei muito feliz. E se você quiser também participar dessas lives aqui ao vivo, fazer essa live aqui comigo, fala qual mulher que você tem interesse de repente contar a história dela. Eu vou ver aqui se ainda não está preenchido, se já não tem alguém para falar sobre essa mulher em específico, e nós vamos fazer essa live, tá? Esse itinerário aqui da fé, da motivação, da sabedoria, da inspiração feminina para conhecimento tanto dos homens como das mulheres, tá? A live eu tinha falado inicialmente que era live das mulheres para outras mulheres, mas não. É live das mulheres sobre as mulheres para as mulheres e homens, pode ter certeza. Gente, então foi isso. Muito bom estar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no direct ou para a Sara também, tá? Chama mais gente para o sábado que vem, compartilha, chama o tia, tio, titio. Deixe seu comentário, deixe seu like pra mim, compartilhe todas essas coisas. E deixa eu pensar. Terça e quinta-feira temos live às 10 horas. Terça e quinta-feira temos live às 18 horas. A nossa live Melhorar. Tá bom? Para vocês que chegaram depois, e eu disse, se quiser ficar antenado a todas as novidades das lives, existe um link aí no meu perfil do Instagram, onde você pode acessar e fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, onde tem todas as informações sobre as lives, onde a gente compartilha as situações aqui debatidas nas lives e mais situações relacionadas à fé, que é para o nosso crescimento, que é para a nossa melhora. Bota fé num negócio desse? Pois é isso aí. Gente, então foi isso. Muito obrigada pela presença de todos. Chega por hoje. E tem mais um detalhe. Hoje à noite, às 18 horas, no Instagram da Construtora Oliveira Oficial, que eu sou social media, marketing, lançamento, tudo que vocês pensarem, menos a construtora, porque o construtor é meu esposo, nós teremos live de inauguração da Casa Mirante, a famosa Casa Mirante, que eu venho divulgando, eu acho que já tem meio ano. Não, ou um ano. Não sei. Mas hoje é a inauguração das famosas Casas Mirantes e eu conto com a presença de vocês. Nós teremos sorteio. A cada 10 pessoas que entrar na live, nós iremos sortear R$50. Então, quanto mais gente tiver na live, mais vocês vão quebrar meu esposo. Compareçam que vai ser top das galáxias.
Beijo, meu povo, minha pova, minhas pobras. Envie os recados para o povo aí do Brasil. Fui! Não só do Brasil, eu sei que tem gente de fora também, né? Deus, obrigada, Senhor Altíssimo. Fomos, que eu sei que o Senhor também precisa de descansar de mim.